Graça e paz, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e por esse motivo é que nós louvamos, glorificamos, bendizemos o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nesse dia, né, vamos falar um pouquinho, né, sobre o texto de Êxodo, capítulo 25, versículo de número 8, para você que está chegando aqui pela primeira vez, já vai deixando o seu likezinho, já vai se inscrevendo no canal aí. Amém, queridos? Então, o texto de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8, apenas um versículozinho para nós meditarmos e aprendermos. Que o Senhor prepare o nosso coração aí para, mais uma vez, receber essa mensagem do céu para a tua vida. Amém, queridos? Êxodo capítulo 25, versículo de número 8, e diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tema da mensagem é: somos a morada de Deus. Muitos irmãos, muitas pessoas acham que pelo fato de sermos cristãos nós devemos viver uma vida de qualquer jeito. Algumas filosofias falam meu corpo, minhas regras. Mas quando nós confessamos Cristo como Senhor e Salvador, né, o nosso corpo já não nos pertence, né, a nossa vida, nosso corpo, as nossas atitudes, elas pertencem ao Senhor. Então o tema da mensagem é que nós somos morada de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o que é ser morada de Deus. Ou seja, Deus habitava no tabernáculo e posteriormente no templo de Jerusalém. Agora nosso corpo é o Santo dos Santos, o lugar onde o Espírito Santo habita. Somos a morada de Deus. Que implicações tem essa verdade? O que nós aprendemos? Quais são as implicações que esse texto afirma para as nossas vidas nos dias de hoje? Dividi essa mensagem em seis partes, todas bem curtinhas. O nosso corpo, primeiro ponto, o nosso corpo ele é sagrado. Já que estamos falando de templo e morada do Espírito Santo, e sabendo nós que o Espírito Santo não habita em templo imundo. Então, por isso que nós temos que nos purificar, nos santificar a cada dia, através da palavra, através da comunhão, buscar a Deus de todo o nosso coração, reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas e confessar as nossas transgressões para o Senhor. Então, primeiro ponto, o nosso corpo, ele é sagrado. Lá em 1 Coríntios 3,17 nos afirma isso. Embora frágil e mortal, ele é a habitação do Espírito. É sagrado porque aquele que é santo nele habita. Profanar o corpo é, portanto, desonrá-lo. Então, quando a gente come muito, né, faz aquilo que não deve, nós entristecemos, né, o Espírito Santo, nós estamos fazendo aquilo que não agrada com o nosso corpo, e nosso corpo, como eu falei anteriormente, ele é templo e morada do Espírito Santo, e às vezes nós desonramos o nosso corpo com pecado, com coisas dissolutas, com atitudes que não venham agradar a Deus. Às vezes, com aquilo que nós pensamos, nós desonramos o nosso corpo. Às vezes, aquilo que nós olhamos, né, as concupiscências dos olhos, se forem coisas más, nós desonramos também assim o nosso corpo. Então, nunca se esqueça, o nosso corpo, ele é sagrado. O nosso corpo, ele é o quê? Ele é membro de Cristo. Lá em 1 Coríntios 6,15, deixa bem claro isso: sendo membro de Cristo, não podemos fazer do nosso corpo membro de meretriz. Ele não está a serviço do pecado, não existe para atender às seduções do mundo. Ele é membro de Cristo e está a serviço dele. Olha aí que coisa linda. Então é bem sério, nós não devemos, né, prostituir o nosso corpo, né, porque nós estaremos desonrando ao Senhor, porque o nosso corpo, ele é membro de Cristo. Jesus é a videira verdadeira, e nós somos, e uma vez que nós somos enxertados, o nosso corpo, ele passa a ser membro de Cristo. Então nós temos que nos atentar a isso e não praticar, né, atitudes que venham desonrar ao Senhor. Principalmente hoje é algo comum no meio cristão,
né, pastores, homens, mulheres se separando por motivos, né, que poderiam ser resolvidos e estão se casando novamente. Então, nós somos membros de Cristo, então nós temos que zelar pelo nosso casamento, pela nossa vida espiritual, porque o nosso corpo, ele é membro de Cristo. O terceiro ponto é que nosso corpo é o santo do santo, onde a glória de Deus assiste. Olha aí, querido, isso é muito sério. O nosso corpo, ele é o santo do santo, onde a glória de Deus assiste. 1 Coríntios 3,16 fala assim: o santuário onde o Espírito de Deus habita é o santo do santo, o lugar mais sagrado do templo. A arca era um símbolo de Cristo, e Cristo está em nós. Ele habita em nosso coração e tem a chave da nossa vida. Olha aí, nós somos templo, nós somos morada do Senhor, e é o santo do santo. Para você ver como que é sério, né? O nosso corpo, ele é o santo dos santos. Então nós temos sim que zelar pela nossa santidade, sempre cairmos, né, e confessar nossos pecados, as nossas iniquidades para o Senhor. Glória a Deus. Em terceiro ponto, o nosso corpo, ele não nos pertence. Vamos ver o que nos ensina aqui em 1 Coríntios 6,19. Não pertencemos mais a nós mesmos, somos propriedades exclusivas de Deus. Não podemos mais usar o corpo para a impureza, profaná-lo com imoralidades, rendermos-nos aos vícios e nem destruí-lo com práticas invasivas e perniciosas, subjugando-o à escravidão do pecado. Olha que sério, né, é o texto. O corpo, a Bíblia fala que esse corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo, e que esse templo, ele já não é mais nosso. Tem um livro do Martinho Lutero, que o tema do livro é Nascido Escravo. Eu recomendo a todos para poderem estar lendo esse livro e aprendendo mais um pouquinho. Na verdade, queridos, quanto mais nós buscarmos estar na presença do Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai nos entristecer quando nós fazemos aquilo que não agrada a Ele. Isso é se verdadeiramente o Espírito Santo estiver habitado em mim, ou estiver habitado em você. Ele vai nos confrontar, e tal atitude vai entristecer o Espírito Santo, e nós vamos sentir, né, que nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Então está aí a importância de nós buscarmos mais o Senhor e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós passamos a entender e a compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós passamos a não entristecê-lo mais. Mas ainda assim, por causa do pecado Adão, nós ainda continuaremos a pecar. Mas nós não nos alegraremos com o pecado. Ao contrário, nós sentimos entristecido, e por isso nós confessamos, né? E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se o nosso corpo não pertence, nós temos que viver para Cristo, né? Buscarmos sempre as coisas do alto. É natural que as bênçãos do Senhor, né, sejam elas financeiras, elas vão nos alcançar, sim. Nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, mas o melhor de Deus, a verdadeira prosperidade do Senhor, ela é espiritual, é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa linda. O nosso corpo não nos pertence. E o terceiro ponto, o nosso corpo, ele foi comprado por um alto preço. E essa é uma grande verdade. Lá em 1 Coríntios 6, versículo 20, a parte A, fala que nosso corpo é de Deus, porque Ele o criou e o comprou por alto preço. O sangue do seu Filho, fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Ele nos comprou não com coisas perecíveis como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Somos de Deus, duplamente dele, e ele tem direito sobre nós, tanto de criação
como de redenção. Ou seja, essa redenção, essa remissão nos ensina que nós estávamos, né, mortos em delitos e pecado. É o que fala lá em Efésios. Né? E onde a Bíblia fala também que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia fala que antes da conversão nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira. Lá no livro de Romanos capítulo 3 fala assim, não há um justo sequer, não há quem busca, não há quem entenda, porque todos pecaram, todos se extraviaram e se fizeram inimigos de Deus. Mas aí o Senhor foi e derramou o seu sangue, né, pelos nossos pecados, pelo meu, pelo teu pecado, como lá em Romanos 5,12, fala que por um homem entrou o pecado, a morte, mas por Cristo entrou a vida eterna e a salvação. E por causa dessa salvação, por causa desse derramamento de sangue, né, é que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. E por causa desse sangue, né, ele nos remiu. Né? Olha que coisa linda, né? O preço, ele foi pago na cruz do Calvário. A Bíblia fala lá em Colossenses que Cristo levou todo o prescrito de dívida contra a minha, contra a tua vida, e ficou, né, no pé da cruz. E lá em Romanos 8 fala, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, para aqueles que estão em Cristo. Então, se você está em Cristo, você vai santificar a tua vida, você vai zelar por esse corpo, porque o tema da mensagem é somos a morada de Deus, e se somos morada de Deus, é porque nós fomos comprados, né, pelo sangue, né, pelo aquele sangue que foi derramado, aquele sangue carmesinho, né, o Senhor, ele tomou o cálice da ira de Deus, cálice esse que jamais conseguiríamos colocar a boca, né, naquele cálice. E o Senhor, ele se fez maldito naquele madeiro, ele tomou, né, toda aquela iniquidade, todo aquele pecado, né, por nós, por amor a mim e a você. E por causa disso é que nós entendemos que o nosso corpo, ele é sagrado para o Senhor, né? Nós sabemos que o nosso corpo, ele é membro de Cristo, sabemos que é o santo do santo, onde a glória de Deus assiste. Também aprendemos que esse corpo, ele não nos pertence. Esse corpo, ele pertence ao Senhor, e um dia prestaremos conta desse corpo, de nossas atitudes, de nossos pensamentos, dos pecados ocultos. A Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles não se fecham, né? Aprendemos também que o sangue, ele foi comprado por alto preço. Meus irmãos, é muito sério. E por fim, né, o nosso corpo é onde devemos glorificar a Deus. É o que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20, a parte B do texto. E diz assim, em vez de unir no corpo a impureza para profaná-lo ou destruí-los, capitulando-nos aos vícios degradantes, devemos glorificar a Deus nele, vivemos de forma justa, sensata, piedosa, misericordiosa. Pelo fato, queridos, pelo fato da graça de Deus ter me alcançado através do sacrifício vicário de Cristo, que fez a expiação pelos meus e pelos seus pecados. Nós devemos viver uma vida, né, que agrada ao Senhor. Não devemos viver uma vida dissoluta, acreditando que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Porque eu creio que uma vez salvo, salvo para sempre, mas uma evidência que um dia essa salvação me alcançou é que eu vou viver uma vida de santidade, eu vou procurar viver uma vida que agrada ao Senhor, né? E não agradar os desejos do meu coração, vivendo uma vida dissoluta, continuar com meus velhos hábitos, falar palavras torpes. Misericórdia, não é assim. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra e somos luz do mundo. O sal, ele serve para temperar, né, para dar um gosto, para dar aquele toque. E aí, a hora que o sal dá aquele toque, né, o sal, ele desaparece, né? Ou seja, assim somos nós.
Nós somos o sal para poder temperar aquilo que não agrada a Deus, né? Nós temos que ser luz, sendo sal. A hora que o sal desaparece, Jesus, ele aparece, porque a honra e a glória é dada exclusivamente para Jesus. Então, se você um dia confessou Jesus como Senhor e Salvador, você creu com o teu coração e confessou com a tua boca, não esqueça, você é propriedade peculiar de Deus, você é morada do Altíssimo. Quando olhamos para o tabernáculo, quando o povo sai do exílio, o Senhor, ele pede para poder fazer o tabernáculo, os objetos, a mesa da proposição, a arca da aliança, e tudo ali tem uma simbologia, tudo ali, ele simboliza o caráter, a justiça, o amor, a misericórdia e o juízo de Deus. Às vezes nós lemos por cima e às vezes não entendamos, mas esse texto mostra claramente, né, um pouco da lei moral de Deus, do caráter, da soberania, dos detalhes do Senhor que ele fez para esse povo. E hoje, graças a Deus, por causa de Cristo, nós temos esse acesso direto. Não precisamos de ir em tabernáculo, né? A Bíblia fala lá em Mateus 6, mas quando orardes, entrar dentro do vosso quarto, que o teu Pai que está em secreto, ele te ouvirá. E da mesma forma, né, a palavra do Senhor diz que onde estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas, lá ele também estaria. Sabemos qual que é o contexto daquilo ali, que é um julgamento, mas nós sabemos que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, buscando o nome do Senhor, ele se faz presente. Esse é o nosso Deus. Termino por aqui, que vocês tenham entendido a palavra e que reflitam sobre essa mensagem, queridos. Nós somos templo e somos morada do Espírito Santo. Daniel foi para o Egito, mas ele manteve seus princípios, ele não se corrompeu com as iguarias. Às vezes o mundo aí fora vai te oferecer banquetes, mulheres bonitas, homens bonitos, dinheiro. O diabo, ele é muito astuto, ele sempre vai te oferecer aquilo que você gosta. Então fique de olho, seja manso como a pomba, prudente como a serpente, e sempre lembre, o seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, né? Obrigado para cada um de vocês que ficaram até aqui. Compartilhem, né, esse vídeo. Tem o meu canal do YouTube também. Qualquer coisinha vem no meu particular, no PV, que eu mando para vocês. Compartilhem para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês, tuas famílias, o casamento, continue abençoando nossa cidade, as nossas autoridades locais, municipais, presidente, governadores. Que vocês tenham uma semana abençoada, em nome daquele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus, o justo. Deus abençoe, queridos. Até a próxima, se assim o Senhor proporcionar. Deus abençoa em nome de Jesus.